Eu entendo que vai ter um investimento grande nesse sentido de trazer voos. A gente já teve, durante a pandemia, muito voo em Recife, Salvador, Florianópolis recebeu um 747, Porto Alegre tem uma estrutura também para recebendo alguns charters de carga, mas ainda está muito longe do movimento que acontece em Guarulhos. E são vários os problemas, são vários os limitadores, mas tem muito espaço aí para essas administradoras de aeroportos investirem nisso. Mas 62% de tudo num lugar só, e desses 62%, 36% é só em Guarulhos. 36% de tudo, importação, exportação, correio, tudo está em Guarulhos. Então, é uma pressão muito grande num lugar só e é difícil. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, esse podcast aqui que está tentando simplificar a forma com que a gente debate comércio exterior, né? Tentando trazer mais dinâmica e mais informação de fácil acesso. Hoje nós vamos falar sobre o modal aéreo, perspectivas futuras, alianças comerciais. Então eu trouxe um time aí de peso para a gente bater esse papo e tentar de fato explorar essa área do aéreo aqui. Vamos às apresentações. Hoje eu tenho 3 convidados especiais. Vou começar com Viana. Viana, te apresenta aí, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Um prazer muito grande aqui fazer parte desse bate-papo. Galera, temos que conversar mesmo. Eu sou gerente comercial da Oeste Cargo, é uma empresa de 23 anos no mercado e é um braço forte aí, né, para os freites, para as companhias aéreas. E a área de atuação nossa é essa aí, é o trânsito rodoviário, aduaneiro, aquilo que leva e traz para onde o cliente precisa fazer chegar. Show de bola, Viana. Obrigado. Do lado aqui eu tenho o Douglas Oliveira. Te apresenta aí, por gentileza, Douglas. E aí, pessoal, obrigado pelo convite. Eu sou o Douglas Oliveira, sou o gerente comercial aqui da BCS. Nós somos um agente geral de vendas de empresas aéreas estrangeiras aqui no Brasil. Nós representamos 7 companhias aéreas aqui no Brasil, fazemos parte de um grupo internacional também de representantes de companhias aéreas no mundo todo, com mais de 50 países, e estamos aqui há 13 anos na BCS, mais 21 anos de mercado só trabalhando em aéreo, então é um tema que eu gosto bastante, vai ser legal bater esse papo com vocês. Tá vivendo mais do que eu só de aéreo aí, cara. 21 anos é coisa pra cacete. Mas vamos lá, Silvano, te apresenta aí, por gentileza, cara. Boa noite a todos, boa noite, Arlon, boa noite aos convidados, Viana, Douglas. É muito legal estar aqui com vocês, figuras ilustres aí do comércio exterior e da logística aérea. Eu trabalho no comércio exterior há pelo menos 16 anos. Sou mais juvenil que do pessoal, tenho 10 anos de aéreo. Mas já é bastante, cara, meu Deus. Já é bastante. Temos ainda um bom caminho a percorrer. E, mais uma vez, é muito legal estar aqui trocando essa ideia, falar sobre todos os assuntos aí do nosso cotidiano que estão mais atuando aí no nosso dia a dia. Show de bola. Bom, eu sou o Arlon Pereira, host desse podcast. Toca a vinheta aí e bora falar sobre aéreo. É a primeira vez que estão gravando podcast, ou já estão à vontade, porque já fazem tanto durante o dia que não muda nada. Não, estou bem tranquilo, bem confortável. Não, tá tranquilo. Silvano, tá tomando um goró antes de gravar ou tu é um cara seguro e tá tudo certo? Cara, um cara que vive tocando na noite aí tem que ter uma certa segurança, né? Tudo na noite. Eu te entendo. Bom, começando, gente, eu já quero trazer alguns números aí sobre embarques aéreos para a gente fazer essa introdução. Segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos, ela projetou que o valor de comércio internacional embarcado por esse modal em 2021 chegará a 7,5 trilhões de dólares. Cara, isso é 15% maior em comparação a 2019. E ainda espera que vai aumentar mais 7,5% em 2022, 7,2% na verdade. Então, eles fundaram isso, eles disseram essa informação baseado no fato de que o modal marítimo ele está passando por algum período de falta de espaço, de container, de equipamento, e a logística conturbada por causa desses portos sobrecarregados. Então, o aéreo está recebendo muito mais demanda para tentar resolver essa logística truncada aí no modal marítimo. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse mercado, bora conversar sobre isso. E a primeira pergunta da pauta que veio é assim, pensando nesses benefícios que traz esse modal aéreo, como é que a gente convence o cliente de que o aéreo é a melhor escolha? O que vocês acham assim para a gente trazer uma introdução legal do que o modal aéreo é vantagem e quando?
Vai lá. Bom, pensando, o Arlon, na visão do agenciador de carga e como prestador de serviço direto a clientes, importadores, exportadores que utilizam, a gente vê como o maior benefício é o dinamismo, porque, como já academicamente falando, o modal aéreo ele tem uma amplitude de chegar a lugares que não há áreas portuárias, áreas longínquas, mas também tem a questão da velocidade. Uma coisa muito importante também que eu vejo é a questão do manuseio da carga, para que ela tenha um grau de segurança muito maior em relação a avarias do que o próprio modal marítimo. E também ele se apresenta como aquela melhor alternativa para todas as operações que necessitam de uma necessidade urgente, ou de uma necessidade de carga que ela é crítica em um determinado momento, o qual o modal marítimo pode, por vezes, ter um impacto. Até também, se a gente for pegar a parte aduaneira, a parte aérea, a aduaneira ela tem uma velocidade de liberação muito maior que o marítimo. Então, ele se configura com esses benefícios, eu vejo a priori. Eu concordo com o Silvano, porque o que acontece? O modal aéreo ele dá uma celeridade muito grande no processo, né? E hoje nós vemos aí, dada a condição da própria carga, né, manuseio, demais situações que nós vemos presenciamos no modal marítimo, é totalmente diferenciado, porque você consegue agregar uma entrega muito boa, você consegue prever um tempo para esta chegada. Então, assim, tudo que envolve o aéreo, ele é, sem dúvida nenhuma, uma grande opção. É o que eu vejo, assim, pelo próprio estilo, né? Hoje você faz pequenas distâncias curtas, distâncias que levam 15, 20 dias de navio, você leva em um dia, às vezes nem isso, menos horas, vamos dizer assim, entendeu? E isso é só ganho para o cliente, né? Ele tem o material na planta, ele tem a produção dele rodando, né? Então não tem esses gargalos que acontecem no marítimo. Então eu realmente entendo que hoje o modal aéreo é uma solução muito boa para o mercado. Imagina ter que levar a tua família inteira de férias para Disney via marítimo, né? Quanto tempo você ia ter que tirar de férias para chegar até lá, imagina, cara. Disney e voltar? Pô, é complicado. É complicado. E adicionando aí ao que o Silvano e o Viana estão passando para a gente, o momento do aéreo ele é muito importante para a logística mundial como um todo, né? Isso aconteceu durante a pandemia, então o Arlon trouxe os dados aí, por exemplo, da IATA, que é a Associação Internacional de Transportes, que vai fazer 7,5 trilhões. Isso e a comparação com 2019, que é antes do caos, né? Antes da pandemia, você sempre faz esse recorte com 2019. Mas antes disso, não passava de 6 trilhões, com um ano bom do aéreo. E com o caos do marítimo, toda a pressão que todos os modais estão sofrendo, o aéreo também não fica atrás. Hoje, o aéreo ele consegue ter um frete muito parecido com o marítimo em alguns lanes. Ele se tornou uma opção para qualquer tipo de carga. Então, não é só a carga de alto valor agregado, que historicamente estava voando ali no aéreo. Hoje é o chegado. Você precisa não fazer uma fábrica parar, ou você precisa uma carga urgente, uma compra. A gente está com o e-commerce aí bombando e precisando chegar com as encomendas, por exemplo, do Natal agora. Claro. E o aéreo passa a ser uma opção porque ele está basicamente um preço muito similar ali de frete com o marítimo, entregando um transit time muito mais rápido, né, para essas cargas. E o aéreo, nesse momento de pandemia, ele ficou um pouco mais, como eu posso dizer, ele está mais dentro da mídia, começou a aparecer mais a importância do aéreo, porque as vacinas trouxeram isso. Vai chegar aqui, vai chegar como? Não vai chegar de navio, vai chegar o aéreo. E aí depois, com a pressão do marítimo, os próprios agentes de carga agora tem isso meio que ali no dia a dia. Eu tenho o marítimo aqui, mas não tem container, o transit time está muito largo, o aéreo é uma opção, vamos checar o frete. E às vezes a gente consegue chegar num consenso aí. Então, o aéreo hoje, claro,
um avião leva muito menos tonelagem do que um navio, mas ele está muito mais aí na mente dos exportadores e importadores, dos agentes de carga, porque ele passa a ser uma opção dentro desse cenário maluco que está acontecendo no mundo todo. Até, Douglas, assim, até para quem está nos ouvindo e para quem está principalmente mais inserido no comércio exterior e no agenciamento de carga, os importadores, até esse número é um número interessante. Quando o Arlon comentou o número da IATA, e tu também fez esse comparativo, a gente falou de 7 trilhões que ele vai alcançar, a gente não tinha 6 trilhões em carga movimentada, né? Porém, a gente está falando de 2021, a gente está vindo desde 2020, que iniciou a pandemia, mas que teve um corte drástico em toda a malha aérea a nível global. Como é que a gente pode explicar isso, esse aumento de volume, sendo que a gente tem uma falta de capacidade muito forte ainda? A gente não vê várias companhias, até do próprio grupo de vocês, que ainda não retomaram esses voos diários como tinham, e como isso pode estar aumentando tanto com tão menos volume de companhias aéreas e aviões no ar? Grande pergunta. O que acontece assim... Tô vendo, antes, eu vou te interromper, Douglas. Tô vendo o Silvano, que é o meu lugar, tá vendo? Desculpa. Fazendo pergunta. Desculpa. Já senti, Foi direta. Já senti que eu não deveria estar nessa ligação, pelo visto aqui, cara. Não, tô brincando, gente. Fiquem à vontade. É isso aí. Não, mas é interessante porque, para vocês terem uma ideia, eu até separei uns dados aqui que a gente é bombardeado por dados, porcentagens, tonelagens aqui e ali. Mas para vocês terem uma ideia, em 2020, a ANAC soltou no anuário deles aqui que caiu 60% a quantidade de voos internacionais no Brasil. Então, o voo regular foi embora. Então, a pandemia não tinha mais o passageiro e continua não tendo, porque as fronteiras continuam aí, hora abre, hora fecha e colocam restrições. As companhias aéreas tiveram que ser inteligentes aí e bolar outros planos para continuar voando. Antes da pandemia, 80% do faturamento de uma companhia aérea era passageiro, 20% era carga. Durante a pandemia, algumas companhias aéreas, para continuar voando e ter receita, já que o passageiro parou, eles utilizavam as aeronaves de passageiro para levar carga. Então, você tinha, na época dos EPIs lá, que você tinha máscara, respirador, você colocava a carga nos assentos e nos bagageiros em cima, ali, onde você viaja, e na parte de carga embaixo, você também colocava carga. Então, 100% da receita durante a pandemia, principalmente ali no comecinho de 2020, veio da carga. Então, a carga passou a ser o principal business das companhias aéreas. E como reduziu, e o marítimo também sofreu com isso, e o aéreo também reduziu ali a capacidade porque não tinha passageiro, o frete disparou. Para vocês terem uma ideia, a IATA faz... recomendo todo mundo aí que estuda e que quer aprender um pouquinho, a IATA tem um site que é a IATA Economics, que ele coloca lá todo mês informações do transporte aéreo do mundo todo. Ela diz lá que o frete aéreo subiu 115%. Se você comparar 2021 a 2019, isso no mundo todo, e aí dependendo da região sobe mais, ou aqui no Brasil sobe menos, porque você não tem a mesma disponibilidade. Então, se você... o que acontece? O frete sobe muito. Se o frete sobe 100%, isso já ajuda nesse aumento desse valor. E várias outras empresas aéreas que não estavam aí pensando em carga, porque é importante que muita gente também aqui talvez não saiba, mas tem muitas empresas que fazem turismo de passageiros que tem avião. Então, os caras, eles vendem cruzeiro aéreo. O cara pega, junta 200 pessoas e vai para Bahamas, saindo de Londres, depois vai para esses lugares. Essas aeronaves não voaram mais, porque não tinha turismo. Essas aeronaves vieram para brincadeira, começaram a ser colocado carga neles para o mundo todo, e isso ajuda a suprir a falta do voo regular. Houve a necessidade, né, Douglas, de uma reinvenção, né? Tivemos que se reinventar, né? As companhias aéreas que sofreram, né, a gente está abordando bem o tema comércio exterior, o modal aéreo, as companhias aéreas com a escassez zero de passageiro, tiveram que se reinventar, porque, afinal de contas, uma aeronave, o tempo dela de pátio, aí o Douglas é melhor do que eu, parado, o custo exorbitante, né? Então, custa bastante. Precisou.
E no aéreo, assim, se você for pensar, que às vezes a gente só está ali preocupado em, como o Arnon falou, é sentar no avião e descer na Disney e tá tudo bem. Mas tem uma operação muito grande que acontece não só com o passageiro, a bagagem, existem cálculos técnicos para entender quanto que vai ter de bagagem, quanto que o passageiro tem de peso, quanto que isso vai influenciar na aeronave que vai estar naquele dia, se vai chover, se não vai chover, se tem que colocar mais combustível ou não, para você, enfim, ter a quantidade de carga que você pode colocar lá dentro, que é o que a gente chama de payload. E na pandemia, quando não tinha passageiro, ficou 100% para carga. Então, no começo da pandemia, o pessoal começou a chamar os voos de ghost flights. Ou seja, só tinha o piloto, o copiloto e carga. Então, não tinha mais ninguém. Depois, a própria IATA e as empresas aéreas começaram a chamar de Pax Freighter, que Pax, a gente chama de passageiro, é uma sigla no aéreo que a gente chama dos passageiros, e virou esses aviões cargueiros passageiros. Ou seja, você tem ali o assento, mas você está levando 100% de carga. Por quê? Porque o mercado não parou. As empresas continuaram produzindo, o e-commerce bombou, né? E continua aí muito forte, mas como é que isso chegou aqui? Né? Por onde entrou, qual companhia que trouxe? Então, os agentes de carga, as companhias aéreas tiveram que se reinventar. Quando tem o passageiro, a carga vai suprir esse valor, e o aéreo é um transporte caro porque você tem que pagar muita coisa envolvida. Você tem o pátio, você pousa, você tem que pagar ali o estacionamento, vamos dizer assim, do aeroporto. Você tem que passar por cima de um país, você paga também combustível, enfim, são vários processos que as empresas aéreas têm que colocar. E para tirar uma aeronave do solo, você tem que ter uma receita que compensa isso. Então, quando você não tinha um passageiro, a carga supriu, e para suprir isso, dado o cenário, o frete subiu consideravelmente. E subiu mais na importação do que na exportação. A exportação subiu, mas não é a mesma coisa, porque a gente é um país importador e não exportador, e o que a gente exporta não é high value, né? É claro que tem high value, mas não é aquele montão de carga. Então a gente exporta carga com um pouquinho menos de valor agregado, mas precisava sair e a gente conseguiu fazer. Então, mesmo com 50% de capacidade que caiu, aí 60% que a ANAC falou, esse ano já está um pouquinho melhor, principalmente no doméstico. A gente já vê essas empresas nacionais retomando as mesmas rotas que tinham, mas internacionalmente as empresas tendem a demorar um pouco mais. E não é porque não vai ter o passageiro, é porque elas tiveram um prejuízo muito grande com essa parada total em 2020. Então, para você retomar, você tem que ter muito cuidado. E o preço do combustível... Tem leasing também, né, Douglas? Deve ter leasing de aeronave, terminou o contrato, não renovou, sem saber do futuro. Olha, tem várias coisas que afetam o aéreo. Você pode, leasing... Aí você imagina que, por exemplo, você está faltando peça para você comprar um carro, imagina fazer um avião novo. Então, não tem avião novo saindo. Então, não tem. Então, as montadoras de avião aí, Boeing e Airbus, não tem avião novo, as empresas precisaram reinventar. Existia um processo pré-pandemia, que é importante a gente sempre dizer, que essas empresas montadoras de aeronave aí, eles faziam aeronaves pensando em passageiro, então não era cargo friendly, então você não tinha ali, nossa, vou fazer um avião aqui que vai caber passageiro e vai estourar de carga. Não, passageiro, cara. A carga a gente se deu. E depois da pandemia isso mudou, então é uma dificuldade, as companhias aéreas têm essa dificuldade de aviões, de aeronave, e aviões novos aí devem demorar um pouco a entrar na malha. Existe uma pressão grande também, que é fundamental no aéreo, que é de tripulação. Você precisa ter piloto, você precisa ter copiloto, você precisa ter um piloto reserva, você precisa ter uma equipe grande de voo, e você não forma piloto se não tem hora de voo, e ninguém voou direito na pandemia, então você não formou piloto durante 2 anos, então daqui ano que vem, a IATA mesmo já projeta aí uma falta de pilotos absurda para o ano que vem, a partir de 2022 para frente, então capaz de ter o avião e não ter o tripulante, então são detalhes que para o aéreo, e isso ficou mais claro para todo mundo, porque o aéreo virou uma opção. Você colocava charters e mais charters na importação,
Ainda hoje, você vai em Guarulhos aqui, que é o principal aeroporto de exportação, se você vai no parking ali de Guarulhos de aeronaves, você vai ver muitas aeronaves que você nem sabe quais são, mas de onde veio essa aeronave, né? São aviões que estavam aí parados e que algum agente de carga ou que alguma oportunidade apareceu e veio para o Brasil porque ele estava parado. Mas só aluga para aquela viagem, às vezes, ou para duas? Você pode fazer... não, você pode fazer... por exemplo, tem algumas operações que vêm da China para trazer e-commerce, eles fazem China, Guarulhos, ou vão às vezes para Salvador. Esse ano mesmo tiveram alguns voos em Florianópolis, se eu não me engano, tinha um 747 que pousou lá trazendo e-commerce também. E você pode fazer one time, tipo, eu vou vir aqui, vou fazer e eu pago Hong Kong e Guarulhos. A volta fica livre, free sale. Aí quem tem a representação aqui no Brasil faz essa venda junto aos agentes de carga. Ou você faz o round trip, que também é o que está acontecendo. A falta de espaço no mercado, seja no marítimo ou no aéreo, está fazendo muita gente pensar diferente. Então, em vez de você fazer um charter só vinda, por que não fazer um ida e volta? Eu alugo ida e volta e vendo. Uma das coisas que eu percebi, até uma das coisas que eu percebi no mercado aéreo, que foi bem legal, é que o aéreo ele se organizou mais rápido. Não quer dizer que foi rápido, mas ele se organizou mais rápido do que o marítimo para voltar as rotas e tal. Tanto que, né, na introdução a gente falou que o aéreo está sendo uma opção para que o marítimo não está conseguindo entregar. Vocês acham que é mais fácil para o aéreo, tipo assim, cara, é lá que está pegando o problema, vamos botar 2 aeronaves lá e a gente resolve? É mais fácil porque não tem tanto equipamento quanto o marítimo, né? O marítimo, por exemplo, o que está caótico é a parte containerizada, então o container não está no lugar certo que a demanda pede ou precisa. O aéreo ele tem menos disso, apesar também de ter containers no aéreo, enfim. Como é que vocês viram isso hoje? A questão da adequação, como o Douglas citou aí, foi de grande valia, né? Por exemplo, eu estou aqui nas instalações da West Cargo. A West Cargo está exatamente na rota dos aviões que pousam em Guarulhos. Eles passam aqui por sobre o nosso prédio, nossas instalações. E quando houve aí o lockdown, né, nos países, fechamento de fronteiras, eu lembro de ter ficado aqui uma semana, mais ou menos, sem ouvir um barulho de turbina, né? Existia a movimentação, sim, mas essa movimentação ela já estava acontecendo em Viracopos, né? Porque Viracopos realmente teve um volume maior, né? Os principais aeroportos de entrada aqui do Brasil, né, para toda a mercadoria importada no modal aéreo, mas isso foi uma semana. Na semana seguinte, falei, gente, mas você não estava para até você conseguir entender o que estava acontecendo. E aí realmente a adequação aí foi muito mais rápida, né? Porque tinha que ser, né? Alguém tinha que escoar não só os insumos necessários aí para o tratamento da Covid que a gente passou, né, que continuou passando, mas numa escala bem menor, graças a Deus, mas precisou se fazer algo rápido, né? E complementando, a questão do aéreo realmente foi muito mais rápida, foi super rápida, né? Então, acredita-se que esse processo que eu ainda imagino, né, pelo que nós vemos no mercado, ele deve levar um bom tempo ainda de adequação, porque você vê situações de portos, principalmente os portos da China. Tivemos aí vários eventos relacionados ao marítimo que acabaram atravancando mais o processo. Então, ou seja, o aéreo não, você precisa fazer a coisa girar, você precisa fazer girar e girar rápido, né? E isso é importantíssimo, né? A gente não pode parar a economia, né? O mundo inteiro não pode parar, né? E o aéreo, cara, porque assim, o que acontece, por que responde mais rápido também? Porque essas rotas elas já estavam ali. Então as empresas que readequaram, colocaram, em vez de ter um voo passageiro, colocou só carga, você já tinha uma escala de tripulante para aquele dia, para acontecer, você tem aquela parada, porque o que acontece primeiro, o que vai acontecer agora? Ninguém sabe o que ia acontecer logo no começo, e depois vem a saída de você fazer carga, de você investir nisso. Tem empresas aéreas que até hoje estão pegando aviões de passageiro e estão mudando para carga ali, tirando os assentos e colocando carga lá dentro. E isso foi uma comunicação que houve em todas as frentes. Assim,
Eu lembro do começo da pandemia de ficarmos tendo conference calls e videochamadas uma atrás da outra com todas as companhias aéreas para entender, olha, o que está acontecendo aí, você tem demanda para vir, você garante a volta, daí a gente pode fazer um voo para outro lugar. E foi a questão de pensar fora da caixa. Então, você tem uma demanda, você tem ali essa pressão dos agentes de carga e da economia precisando seguir, mover. Logo depois disso, teve essa necessidade de você mandar para fora matéria-prima para poder fazer, por exemplo, máscara, e depois trazer a máscara de volta já pronta da China. Então, você tem, por exemplo, a gente tem empresas aéreas aqui que são 100% passageiras, que fizeram mais de 400 voos só de carga na pandemia em 2 anos. 400 voos é muito voo. Que aprendizado também, né? E foram para a China. Tipo, eu nunca fui para a China, por que não agora? E vai para a China, vai buscar, entendeu? O business foram mudando. A gente teve muita companhia aérea que teve essa visão muito rápida do processo, né? E olha, está acontecendo isso, vamos investir nos Pax Freighters, que são esses aviões que levam carga e extensão de passageiro, vamos dar uma olhada nos cargueiros. A pressão nos cargueiros está muito grande, porque antes da pandemia, claro que você tinha uma demanda ali de passageiros, mas agora é uma aeronave importante, está escassa, porque todo mundo está fazendo charter ou voo regular, mas ali no começo foi uma ideia das principais companhias aéreas, acho que do mundo todo, de olhar para esse cenário e falar assim, peraí, a gente tem que continuar. Agora, eu acho que chegou até num ponto, cara, desculpa te interromper, mas chegou até num ponto, eu queria ver a opinião de Silvana até nisso, que as companhias aéreas se habituaram tanto, as que transportavam pessoas, a transportar carga, que agora eles estão tratando as pessoas como carga, né? Não oferece mais uma água, um suco, tá foda, né? É assim, Silvano? Não, né? Ou vou me dizer que é a Visa que não deixa, enfim, dar um pouco de uma bolacha para os passageiros? Bem, a questão do serviço de bordo, eu acredito realmente que seja assim por questões de recessão, ainda. Mas realmente, como já foi colocado, como o Douglas até colocou, a falta de passageiro, toda uma equação, uma reequação, no caso, de ter que se fazer. Até uma vez eu apresentei para o nosso time uma questão de que o quanto que um passageiro acaba consumindo, se a gente for pegar de uma forma muito grosseira, o quanto que eu pagaria de uma passagem até a Alemanha. Vamos supor hoje, em termos normais, R$ 2.500, R$ 2.800, o quanto que a falta de um passageiro apenas, daí o Douglas também comentou que tudo isso é feito, um cálculo em torno de um adulto que tem um peso X, para fazer toda uma equação de balanceamento até da própria aeronave, o quanto que teve que suprir da questão da carga, o quanto que teve que precificar em cima. Então, isso a gente vê que o modal aéreo, ele também tem essa sensibilidade muito grande com a falta de passageiro, algo que o marítimo tem também, claro, com a falta de containers, com a falta de omissão de navio, mas o modal aéreo ele tem uma sensibilidade muito grande, e a gente também tem outros fatores aí, além de, como a gente já foi colocado aqui, a resposta, que a gente vê principalmente na Ásia. Muitas companhias aéreas novas lá operando, a gente vê companhias australianas fazendo charters, companhias que a gente nunca via. A gente vai procurar essa rota, cadê a rota? Não acha, vai no Flight Radar. A gente vai no Flight Radar, não acha essas rotas. Mas agora eu fico imaginando o quanto que o mercado americano, que é um dos mercados mais consumidores, europeu, ainda sofreram, porque nós temos ainda um fator muito importante a levar em consideração, além do consumo, que é o nosso dólar, que ele sofreu muito também. Então, a gente percebe que, por mais que teve um aumento brutal de carga para o Brasil, como o Viana pode também comentar mais à frente, né, que sempre estavam falando, meu Deus, Guarulhos está um caos, Guarulhos está horrível aviões não estão nem mais, e como se ventilava, aviões não estão pousando nos Estados Unidos, né, por conta que não tem mais capacidade operacional de staff, de espaço, tanto em Viracopos como em Guarulhos. Então,
há um movimento muito grande a nível global de tudo isso que aconteceu. Tá legal comentar, é uma pergunta que existiu uma ordem, não sei se ela ainda vai ser seguida dessa forma da pandemia para frente, mas existiu uma ordem de importância para as companhias aéreas, né? Acho que era passageiros, bagagem, depois carga, né? Ou algo assim. É isso mesmo? É isso mesmo. Assim, toda aeronave, ela tem um peso máximo para poder sair do chão. Claro. Então, você pega um Airbus de grande porte passageiro, tem lá 400 toneladas para ele poder sair do chão, o peso dele e tudo que está dentro dele. Então, as companhias sempre prezam pelo passageiro, bagagem, combustível e carga. Então, a carga sempre teve, num voo, é o último passo do voo. Depois que está todo mundo lá dentro, e aí você faz esses cálculos e entende quanto de carga que você pode colocar. E isso, por exemplo, pode parecer, como que se impacta? Vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Até 8 de novembro não entrava brasileiros nos Estados Unidos. Tinha uma normativa por conta da Covid e tudo mais. Então, você tinha cerca de 100 passageiros, 150 pessoas a menos dentro de um voo. Você levava aproximadamente 15 toneladas a mais de carga, porque tinha 100 pessoas a menos. Depois de 8 de novembro até agora, essa última atualização do governo americano, acho que foi agora dia 6/12, que você só pode fazer um teste 24 horas e não mais 72 horas, lotou de passageiro. Então, o disponível para carga caiu 18, 20 toneladas, porque você tem muito mais, você tinha aqueles 100 que não estavam ali na média, mais o que faltava para lotar a aeronave, e esse pessoal leva bagagem, e você tem rota, você tem neve nos Estados Unidos, e calor, frio, chuva, vento, e tudo isso influencia, coloca mais combustível, menos combustível, e a carga vai por último. E agora, por exemplo, acontece de novo. Isso está acontecendo com as companhias aéreas que vão para os Estados Unidos. Caiu de novo, porque muitas pessoas não vão conseguir seguir as novas regras que o governo está colocando. Cai passageiro, vai aumentar o espaço para carga. Então, é bem sensível nesse sentido. Até, às vezes, você tem uma aeronave que vai decolar meia-noite e, por algum motivo, esse voo atrasa para decolar às 8 da manhã, quando está nascendo o sol. Vai colocar menos carga, porque o combustível de aviação, ele tem uma sensibilidade maior ao calor, então você precisa colocar mais, porque você vai gastar muito mais na decolagem, diminui o peso para carga, porque nós somos o último da lista, né? Quando eu tenho passageiro. Então, o passageiro é primeiro, e tem casos extremos que você viaja, você é passageiro, e a sua bagagem fica. Não vai nem a carga nem a bagagem. Já aconteceu. Show, né? Sim, também. Imagina você chegando na Disney... no destino sem bagagem. Né? Show de bola. Mas acontece, porque todo mundo... o foco é sempre o passageiro em primeiro. Depois você coloca carga, e depois você coloca bagagem depois passageiro. É o balanceamento, né? Tudo mais. Ainda bem que começaram a cobrar bagagem para faturar, porque se eles não fizessem isso, eles iam começar a cobrar assim, cara, se tu me der uns R$200, eu te ponho lá no lugar da bagagem, deitadinho assim para tu viajar. Não duvido. Mas se você tem uma ideia, a gente tem voos aqui para os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, a média de tonelagem de bagagem chega em alguns voos em 8 toneladas de bagagem que o pessoal leva. Entendeu? Imagina na volta quando vem cheio de compra. Isso para um voo para os Estados Unidos. Para a Europa é um pouquinho menos, porque o perfil do passageiro é outro. México, por exemplo, que é um turismo de negócio, o cara leva uma bagagenzinha só e o notebook e pronto. E você pega voos para a África, por exemplo, aí é 15 toneladas, porque eles levam tudo aqui, levam a mudança e tudo mais. Então isso impacta, porque isso ele está pagando ali o excesso de bagagem e tudo mais, e você vem no final da fila para poder colocar a carga lá dentro. E isso é tudo um cálculo que o pessoal de aeroporto faz. Eles têm um especialista que faz isso para todo voo. Ele faz esse cálculo, divide com o comandante autoriza ou não, ou faz algum ajuste ou não ali, debaixo da aeronave, no momento em que está acontecendo. E antes disso, por exemplo, o nosso time aqui faz. A gente tem essa ideia, a gente sabe mais ou menos quanto que vai colocar, a gente tem o histórico, a gente tem a quantidade de passageiros, o tipo da carga, mas se chegou no dia, tá calor, tá chovendo, tem neve no destino, e isso impacta, mudou tudo, muda na hora. E é uma das coisas legais que tem no aéreo, porque a gente nunca está no mesmo...
você nunca está na mesma... nunca é o mesmo dia. Você chega Não aqui tem uma amanhã, rotina. Não tem. Verdade, Não tem uma rotina. Não existe uma rotina. Cara. É por isso que nós que trabalhamos assim com esse modelo estamos tão cansados, então? É por isso de ficar calculando toda hora. Muda, né? O cenário ele muda. Muda bastante. Muda. Mas é legal, eu acho que é legal trazer essa informação para as pessoas saberem na hora que elas estão lá. A gente está falando de comércio exterior e está falando de cargas, né? Mas também vale para as pessoas que viajam e tal, para saber o que de fato vem acontecendo e por que muda tanto de um voo para outro, né? Ah, mas eu fiz com a American Airlines e não tive problema. Eu fiz com a outra, eu tive problema. Ah, mas agora aconteceu o inverso. A American Airlines entregou, a outra não. É porque tem todo esse dinamismo aí, desde cálculos até as situações de se vai decolar de dia ou de noite, que podem influenciar, né, para ti, tipo da aeronave, tua bagagem, tua carga, tipo, enfim. Isso a gente não vê muito, né? Você vai comprar passagem lá, você não quer saber qual o tipo do avião que você só quer chegar. Mas para quem está aqui na carga, a gente fica olhando, será que vai ser um 777? Será que vai ser um Airbus 330? O que será que vai vir? Dependendo do avião, o pessoal fala, vai ter um voo adicional, mas é com tal avião. A gente, né? Ô Douglas, e se for... Vamos ver a reação do Douglas. E se for um A380, Douglas? Esse cai naquele que eu estava dizendo que é o avião que não é cargo friendly. Tem vários aí, 2018, 2019 ali que o pessoal desenvolveu para colocar passageiro. Não era para carga, entendeu? A carga é por isso que a gente vê uma movimentação bastante do mercado lá do Oriente Médio mesmo, das próprias companhias daquela região, de comprar essas aeronaves, como diz o Lito aí de Guarulhos, das panelas e pressões, né? Que para carga ele é um equipamento bastante deficitário, né, Douglas? Tu que sabe mais do que nós. Aí, porque todo mundo acha, né? Eu vou viajar para a China, vou com A380. Cara, olha aquela imensa... Nossa, cara, isso deve pegar tanto da carga, isso deve botar mais de 100 toneladas aí. E é muito pelo contrário. Então isso é interessante. Quanto maior a comodidade você tem em cima, quanto mais cômodo você estiver ali sentado viajando, pior vai ser para carga. Então, se você está naquele lugar, deita a cama e fecha a portinha e aquele monte de coisa. Tirou o espaço da carga. Foi a carga. Porque aquilo pesa. Aquilo pesa, entendeu? Aquele assento pesa, aquela cama pesa, o chuveiro, porque esses aviões têm chuveiro. Então, tudo que você tem ali, de você coloca adicional, você tem que tirar de algum lugar. E isso impacta. E ainda você pega um voo de 13 horas, 14 horas, imagina. Então, é bastante complicado. Mas essas empresas do Oriente Médio, isso é outro fato importante que, para quem está ouvindo e quer entender um pouquinho do aéreo, até um tempo atrás, Viana vai lembrar bem, o centro do mundo era a Europa. Então, você queria mandar carga para o Nordeste, você tinha que conectar em Frankfurt, você tinha que conectar em Amsterdã, você tinha que conectar... Porque estava tudo ali, né? E esses aeroportos, depois de um tempo, com a ascensão dessas empresas aéreas do Oriente Médio, mudou. Então, o centro da aviação hoje, os hubs, eles estão todos no Oriente Médio. Então, a gente está falando de Doha, a gente está falando de Dubai, Abu Dhabi, Istambul. Então, esses lugares, eles têm aeroportos gigantes hoje, operam 400, 500 voos por dia, e são o centro hoje da aviação, porque essas empresárias entraram com dinheiro e todos esses aviões novos, você citou o Flight Radar, por exemplo, que é super legal para quem gosta de aéreo, você clica lá, você vê a idade da aeronave. Clica no avião de uma empresa dessa do Oriente Médio e vê a idade do avião. 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo. Clica numa americana, numa africana, numa europeia. 15, 20 anos, 12 anos. Porque essas empresas, elas estão com os aviões mais novos, mas ao mesmo tempo, alguns desses modelos, eles são focados em passageiros, então na hora da carga pegou um pouco. Mas o centro do mundo da aviação hoje está lá. Você quer mandar carga para a Ásia, você vai passar no Oriente Médio. África, Oriente Médio. Às vezes você vai mandar carga para a Europa, você via Oriente Médio, porque está ali hoje. Se você vai ali, os hubs estão ali, não é mais Europa, não é mais Frankfurt, não é mais Londres, é Doha, é Dubai e outros ali no Oriente Médio. Né? Até é legal saber que os hubs estão lá, porque a minha próxima pergunta ela encaixa um pouco com isso, que é assim, beleza, os hubs eram na Europa e agora são, né, enfim, estão se transferindo aí para o Oriente Médio. O Brasil, ele poderia explorar melhor esse modal do aéreo de alguma forma? Vocês enxergam que o Brasil ainda... Eu fiquei com uma coisa na cabeça que foi o Douglas que falou, que foi assim,
a gente é um país mais importador para o mercado aéreo e tal. Será que a gente não tem possibilidade de explorar melhor a exportação, então, nesse caso? Eu sei que o tipo da carga brasileira não é muito bem para isso, mas o que dá para ser feito aí para, de fato, ter mais volumes e explorar melhor isso? Bom, a questão da exportação, ela, posso dizer até que teve alguns avanços, né? Hoje, com a simplificação documental com a DUI, que auxilia bastante, mas o que o Douglas pode dividir isso comigo, inclusive, é que o grande diferencial que tem aqui no Brasil em relação ao modal, ao desenvolvimento disso, é que você pega os principais aeroportos aí dos Estados Unidos, você pega Memphis, FedEx, né? Você pega Atlanta, Delta. Então, assim, ele já tem os hubs dentro dos aeroportos. Então, isso é um facilitador, sem dúvida nenhuma, da malha. Vamos pegar a condição Brasil hoje. Eu sou o transportador, certo? Eu tenho... bem... O processo ainda tem de melhorar, precisa melhorar. Porque você acaba perdendo competitividade na burocratização que você tem internamente. Tá? Mas isso não é de hoje, não é há décadas já. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho uma exportação, eu sou solicitado para retirar fazer uma coleta de uma carga destinada à exportação cujo embarque dela é Guarulhos. Aí eu passo 8 horas para descarregar. Aí eu não tenho uma estrutura. Aí falta isso. Aí é falta disso. Tem que fazer um agendamento, tem que fazer uma janela, tem que criar janela. Olha, não tem espaço na doca, você tem que aguardar ali. Então, tudo isso custo, né? Conta dinheiro, isso tudo é custo. É o custo Brasil que é muito alto. O cidadão já tem a comodidade. Eu quero fazer uma exportação aérea, porque se fosse para demorar, fazia marítimo. Certo? Mesmo não tendo container. Aí você pega. Aí o Douglas está lá com o 777 dele lá, me esperando lá com 12 tons de carga, que é a menina dos olhos. Pô, tô indo com 12 tons. Dá no show, o avião tem que partir. E aí eu vou ter um custo que o custo do exportador é da armazenagem, porque ele vai ter que esperar remarcar o voo, ver o espaço que ele tem na aeronave. Então, e não é barato, não é barato. E precisa ser modificado esse processo, entendeu? Eu acho que o Douglas até tem mais argumentos sobre isso, né? Da questão dos hubs brasileiros aqui que não existem. A mesma premissa que você usa, por exemplo, que o pessoal brinca que vai no aeroporto e paga caro o pão de queijo e o café, funciona para carga também, é mais caro no aeroporto, tudo é mais caro. Exato. Mas para vocês terem uma ideia, a gente ouve muito dos agentes de carga e dos administradores de aeroportos. Hoje o Brasil tem essa política de ter administradores, empresas privadas que cuidam dos aeroportos. Você ouve bastante, Guarulhos está com problema que não tem espaço na doca, o armazém está lotado, importação e exportação, o avião descarrega, demora 6 horas para ser armazenada a carga, Viracopos no mesmo sentido. E por que isso acontece? Eu tenho até uns números aqui da IATA, esses são números desses da IATA, não, da ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que diz aqui, olha, 62% de tudo que é exportado sai ou de Guarulhos ou de Viracopos. Então, sai daqui do estado de São Paulo. Então, 62%. Depois, o terceiro lugar, que é Manaus, fica com 8% só. Meu Deus. Então, mal distribuído. E depois Recife, que teve muito voo de importação para trazer peça de automóvel da Europa, tem 4%, e depois vai ter Brasília com 3%. Olha, Rio de Janeiro nem aparece entre os top 5 de 2021, e é um mercado importante aqui do Sudeste. E é isso que o Viana falou, a gente não tem hubs que são, você fala assim, Guarulhos, você já pensa numa companhia aérea. Não, porque todo mundo divide o mesmo espaço. Seja no armazém, seja na pista, seja no aeroporto. Imagina que você está ali fazendo o check-in da sua empresa que você vai para a Disney, daqui a pouco acabou esse voo, vai entrar uma outra companhia aérea no mesmo lugar para fazer a mesma coisa. Isso acontece também no armazém. Uma empresa faz a sua paletização, faz todo o seu processo, troca, vai vir uma outra companhia aérea para usar o mesmo espaço e vai vir porque não tem um hub. Então, o Brasil ele centraliza muito nesses dois aeroportos, que Guarulhos e Campinas, Viracopos, 62%, e colapsa. Não tem como, eles estão batendo recordes de tonelagem, de movimento, perfeito. Existe investimento, mas...
E o grande problema, né, Douglas, se você vê, é o custo, né? Aí o produto brasileiro acaba se tornando caro. Você acaba tendo uma dificuldade de exportar, por quê? Porque o produto brasileiro não se torna competitivo, dado o fato de que a malha que é mais rápida que a malha aérea, ela não está bem guarnecida pelos pontos de saída. E essa carga vem para São Paulo, para uma fábrica na Bahia, para uma fábrica em Florianópolis, ou seja, ela vai ter que mover de algum jeito aqui no Brasil e por algum motivo ela não está indo direto para lá. Agora, com essa política de ter empresas privadas cuidando do aeroporto, eu entendo que vai ter um investimento grande nesse sentido de trazer voos. A gente já teve, durante a pandemia, muito voo em Recife, Salvador, Florianópolis recebeu um 747, Porto Alegre tem uma estrutura também para recebendo alguns charters de carga, mas ainda está muito longe do movimento que acontece em Guarulhos. E são vários os problemas, são vários os limitadores, mas tem muito espaço aí para essas administradoras de aeroportos investirem nisso, mas 62% de tudo num lugar só, e desses 62%, 36% é só em Guarulhos, 36% de tudo, importação, exportação, correio, tudo está em Guarulhos. Então é uma pressão muito grande num lugar só, e é difícil de colocar isso para voar sem... E fazendo um paralelo, né, Douglas, se a gente falar do estado do Nordeste, do estado do Norte, onde também há uma demanda, principalmente de importação que a gente vê, há uma zona franca também em Manaus, poderia também haver hubs nessas regiões, porém o problema é a integração logística também, que é muito deficitária no nosso país. Acredito que tem as políticas públicas também do transporte rodoviário, elas complicam, elas trazem uma oneração muito, muito grande, o que acaba também fazendo essa concentração em São Paulo ainda ser maior ainda, né? Exato. A infraestrutura, né? Sempre ela. A gente sempre tem esse... Porque, como o Viana comentou, você vai para os Estados Unidos, você vê Memphis, você vê Denver também, que tem um CD grande lá, um hub grande da DHL, você vai para Miami principalmente, mas você também tem Chicago, você tem Newark, Los Angeles, você tem muita coisa espalhada, e também se a gente for falar da integração logística que os Estados Unidos têm, nesse momento, claro, está passando por um período bastante complicado lá também, falta de caminhoneiros, falta de capital humano, mas mesmo assim eles têm toda uma logística, se não vai também do rodoviário, vai de trem também, algo que no Brasil a gente não tem quase nada, a gente nem para escoar o que vem nos portos, nem mesmo nos aeroportos. Mas você sabe Cara, eu tive uma experiência. Desculpa, vai lá. Eu tive uma experiência muito legal, não foi com carga, foi como passageiro, mas eu estava voltando da China para o Brasil, especificamente de Hong Kong, e eu pude. Olha como a integração faz a diferença, né? Eu tinha um voo, com uma companhia aérea, e eu estava no centro de Hong Kong. Eu consegui lá em Hong Kong, no centro, fazer meu check-in, despachar minha mala, com um guichê lá específico e tal da companhia aérea no centro da cidade. Pude ficar dando uma passeada enquanto isso estava acontecendo. Depois eu embarquei num trem que me conectou do centro da cidade direto para o gate de embarque no portão lá no aeroporto, que é bem afastado da cidade. Assim. Então, isso fez eu ganhar tempo, eu passei mais, eu tive mais segurança, facilidade, eu fui com um trem sem trânsito, sem possibilidade de atraso, sem nada, porque o trem sai na hora certa, do jeito certo. Se tu não entrou, paciência, ele fecha a porta para embarcar. Olha como uma infraestrutura faz toda a diferença. A minha experiência com voo foi muito mais fácil do que um voo tradicional, onde eu teria que pegar um táxi, 2 horas de trânsito, chegar no aeroporto, como cidades grandes são sempre assim, para conseguir em tempo carregar minha mala até o aeroporto, né? Coisa que eu não precisei fazer. Então, olha como a infraestrutura faz a diferença. É uma sensibilidade absurda aí dessa de Hong Kong, muito bom. Esse é um tipo de processo que o exportador e o passageiro também, você vai voar hoje internacional, é isso que você disse, você vai pegar um táxi, vai demorar 2, 3 horas para poder chegar em Guarulhos, que é afastado de São Paulo, e vai pegar uma fila para fazer o seu check-in, bem provável, que vai demorar algumas horinhas ali, depois uma outra fila para passar no raio-x, uma outra na imigração,
Se comprar alguma coisa ali no Duty Free, vai ter uma fininha também, e aí depois você vai conseguir chegar. Chega E cansado. a carga, você chega cansado no voo. A carga é a mesma coisa, vai descer, vai demorar 8 horas ali para atracar, atraca, e não tem espaço, vai demorar mais umas 3 horas para poder ser disponibilizada, depois tem que despaletizar, depois tem que passar para liberação, perder um dia, né? Estruturas. Infraestrutura é algo que o Brasil sofre, e você vê nos Estados Unidos é bem diferente. O Silvano falou da crise dos caminhoneiros, por exemplo, nos Estados Unidos. Quem que está suprindo isso lá? Aeronaves. Essas empresas aéreas americanas estão investindo muito em voo doméstico com aeronaves maiores, pensando exatamente em carga, porque o frete está absurdo lá, né? Então, as próprias empresas de e-commerce começaram a comprar várias aeronaves, né? Eu vi uma entrevista de um cara da Amazon, da parte de logística, que comprou não sei quantas aeronaves só para fazer voos de 3, 4 aeroportos diferentes carregando cargo, para tentar entregar e, enfim, melhorar a logística lá. Só deixar claro, só fazer um parênteses aí com referência ao que o Douglas falou sobre a falta de motoristas, falta de caminhoneiros. Hoje, não só nos Estados Unidos, como em boa parte da Europa, em países muito desenvolvidos, como a Alemanha, Inglaterra, países como o Canadá, estão sofrendo. Quem são esses motoristas indo para lá? São os latinos, e boa parte brasileiro. A dificuldade que você hoje encontra para você tentar se equilibrar. Então, assim, não tem outro jeito, né? A coisa está realmente tomando aspectos diferentes, né? Vocês devem ter visto aqui recentemente, né, falar um pouquinho dessa parte nossa do rodoviário, que nós tivemos uma greve de caminhoneiros no Porto de Santos. Durou 15 dias. O que já está difícil fica mais ainda complicado. Nós tivemos um movimento que também prejudicou toda uma economia e foi local, não foi a nível mundial. Entendeu? Então, você vê, precisa se fazer algumas estruturações necessárias para que todos da cadeia consigam caminhar juntos. Porque encarece frete, encarece tudo. Cheguei até a postar no LinkedIn, cara, uma das nossas colaboradoras aqui falou uma frase muito legal, que é um ditado popular, português, que diz: em panela que tem muita gente responsável, ou a comida sai insonsa ou ela sai salgada. E é assim, né? O comércio exterior, ele tem muita gente envolvida. Quando um só acha que o outro está fazendo, um se atrapalha, não sei o quê, aquela experiência que a gente tem, né? Ou da cagada ou da cagada. Então, a gente tem que... Pode falar isso. E pegando o gancho do que o Viana falou, o nosso país, com essas questões de sensibilidade, com iminência alta de greves, ela impacta até, olhando mais uma visão até mais agressiva assim, de mercado, que o Brasil poderia ser um hub para a América Latina. Porque a gente olha para os nossos vizinhos, também é uma dificuldade muito grande de infraestrutura. A gente pega, por exemplo, a Argentina, há uma dificuldade muito grande do próprio aeroporto, da própria logística lá, da própria logística interna, e é um país bastante longo, digamos, em extensão. Então, tudo isso, se a gente tivesse, eu penso numa integração, uma disponibilidade maior de recursos, eu acredito que com o tempo que a gente vai presenciar nos nossos aeroportos, com as privatizações, que é um ponto muito importante, isso vai trazer uma competitividade, quem sabe até no futuro próximo, a gente ser hubs aí para países como o Mercosul, por exemplo, que nós, como agente de carga, a gente passa bastante trabalho para exportar as cargas para Montevidéu, para o Paraguai, que são muitos voos domésticos que levam pouquíssimas cargas. Entendi. Gente, pode falar. Esses voos de curta, o que é de curta duração, que é maluco, né? Você não consegue fazer um voo para Montevidéu e Assunção com facilidade e consegue chegar na Europa com 15, 30 opções por dia. É complicado. Eu queria entrar mais na área agora de alianças comerciais. Aí a gente sabe que no modal aéreo tem bastante. Que pontos que são relevantes aí para a gente conseguir fechar essas boas alianças? O que elas são? Como é que funciona esse mundo aí? Vamos lá, quem quiser. Aqui, por exemplo, nós trabalhamos aqui com representação dessas empresas estrangeiras aqui no Brasil. Então, é como se você estivesse iniciando um novo business
no Brasil e você precisa de alguém para te direcionar, dizer quais são os parâmetros, como é que faz, como que funciona o mercado e fazer o desenvolvimento disso. A gente tem parcerias, alianças aqui de mais de 10 anos, de companhias que começaram do zero aqui, que hoje são players importantes no mercado de transporte aéreo. E como que funciona? Você primeiro desenvolve junto com isso falando na visão das companhias aéreas, você desenvolve com as companhias aéreas um market plan, né? Então você mostra para eles o potencial do mercado, onde eles podem operar, quais são os destinos que a gente vai poder, que o Brasil consegue exportar e que a gente vai poder ajudá-los aí nesse processo. E aí a gente começa a definir quais são os planos das companhias. Se é uma empresa aérea cargueira, por exemplo, quais são os planos de receita, para onde o avião vai vir daqui, ele vai voltar para o ponto de origem, vai para algum outro ponto aqui na América do Sul antes de retornar. E tudo isso é feito cálculos para a gente entender e fazer esse market plan com eles para poder desenvolver o mercado brasileiro. E às vezes você encontra nesse caminho a uma empresária estrangeira que está querendo voar no Brasil e o mercado aqui, você acaba encontrando novos business, novas oportunidades. Existem vários business que não existiam, por exemplo, para a África ou para o Oriente Médio, que foram desenvolvidos a partir da vinda dessas companhias aéreas aqui para o Brasil. Que legal. E de você sentar com o exportador e importador, e olha a oportunidade que a gente está trazendo para que você possa exportar o seu produto para esse destino, para essa região. E acontece isso de forma muito constante com as companhias aéreas, além quando elas já estão instaladas aqui ou quando elas estão fazendo um novo voo. Olha, eu vou iniciar um novo voo saindo do meu hub para um novo país. Aí no Brasil existe alguma oportunidade e a gente vai sentar aqui, vai conversar com os exportadores, ou um importador de lá vai sinalizar que tem alguém aqui no Brasil que eles querem comprar e importar. E a gente faz esse caminho. Mas sempre tentando alinhar as expectativas, porque o pessoal vem para o Brasil com aquela expectativa que o frete na importação está muito alto, o passageiro na importação paga muito caro, mas o da exportação, tanto o passageiro quanto a carga, ela não tem essa mesma característica. Então a gente sempre alinha as expectativas, fecha esses números e ajuda em toda a parte, até legal em alguns casos, junto à Receita, para poder fazer acontecer esses negócios. Às vezes a gente consegue até mudar o tipo de aeronave. Eles querem vir com uma aeronave que tem uma performance mais baixa, a gente convence pelo nível de negócio que a gente tem e pelo que a gente consegue tirar aí dos parceiros comerciais, como o Silvano, por exemplo. Vai ter um voo para tal destino, você tem alguma coisa? A gente faz esses cálculos juntos e consegue ajudar essas empresas aéreas. Mas o que é interessante também nas empresas aéreas é que são sempre contratos e parcerias longas. Você fica bastante tempo, eles entendem que você precisa de um tempo para desenvolver o mercado e conseguir colocar isso para frente. Mas é bem legal. Basicamente, assim, vocês cuidam mais dessa parceria, vocês cuidam tanto de carga quanto de passageiros? Não, só carga aqui. Só carga, né? Só carga. E a gente tem que acompanhar o passageiro por diversos motivos. O principal deles é quantos passageiros tem. Qual é a tendência de passageiros? Vai subir, vai descer? Eu vou conseguir colocar mais, menos carga? E é muito importante também que a gente falou lá no começo. Se o avião decola de dia, de noite, na chuva, no frio, os horários são basicamente definidos por duas coisas quando o avião vai decolar. Qual o melhor horário para o passageiro? O tipo de passageiros faz uma análise. E o horário que tem disponível para decolar daquele aeroporto. Então, se só tem horário 3 da manhã, vai ser 3 da manhã, porque não tem outro que está lotado. Claro que na pandemia se abriu várias opções de horário agora, mas em condições normais de temperatura e pressão, você não tem horário. Eu vou com um novo voo para o Brasil. Que horário você vai receber? 5 da manhã, 4 da manhã, porque é o que tem. Né? Então, os aeroportos eles estão sobrecarregados não só para carga, mas também para passageiro, para slots de voo, né, que se chama. Isso é uma briga muito grande pré-pandemia para os voos internacionais. Mas a gente também tenta ajudar. Volta. E assim, Viana, Silvano, dessa responsabilidade dessas alianças aí, vocês acham que relacionamento é importante? Como que funciona para esse mundo de negociações de carga para tentar chegar aí nisso? Né? Porque, pelo que eu estou entendendo aqui da conversa, a gente não fala direto com a companhia aérea em relação à carga, a gente acaba falando com as alianças, né, com os parceiros deles, os representantes deles,
que estão ali defendendo o interesse deles e tentando ajudar aí os parceiros comerciais a operar, né? Como que segue isso para vocês, assim? Relacionamento importa? Olha, Arlon, eu vou falar num sentido então, um pouco mais técnico. Para ter um bom relacionamento com o Douglas vai me entender, a gente tá mais no mundo corporativo, né, Douglas? A gente está muito mais atrás do desktop, mas a parceria que eu tenho, que a meu ver eu tenho que ter muito bem com o Douglas, é uma amarração da minha demanda versus a demanda dele. Eu acredito que essa é a principal aliança que os fornecedores têm que ter. Por exemplo, o Douglas está com uma demanda muito aquecida para o México. A gente sabe que México, por vezes, também é um mercado muito procurado, até por questões de conexão, né? Por questões de turismo mesmo. Cancún não sofreu tanto impacto, acredito, da pandemia como vários outros lugares. Então, eu tenho uma demanda do México, a gente já sabe que tem uma capacidade reduzida muito alta. Temos 30 toneladas de carga, 20. Então, eu alinhando com ele essas expectativas e eu tendo cada vez mais uma proximidade com o meu cliente, eu acredito que essas alianças elas se tornam muito mais frutíferas, porque eu acabo ajudando o Douglas no serviço dele, com informação de acuracidade de tempo de carga, quando ela vai ser entregue, o que eu tenho para embarcar. Eu acredito que no sentido entre os fornecedores, ela seria mais nessa situação. E como funciona para vocês aí, Viana? Eu vou dizer assim, eu vou exemplificar de uma forma, né, ilustrativa, que eu sou aquele corredor do 4 por 100. Eu sou o último do bastão. O cara que tem que pegar o bastão ou por último ou primeiro. Eu vou usar 2 exemplos. Eu vou tratar primeiro o exemplo da importação e aqui jogando, como a gente está jogando conversa fora, mas de um modo muito sério, dizer o seguinte, eu estou trabalhando com os dois, eu tenho parceria tanto com o Silvano, como tenho parceria aí com o Douglas, né? Em que eu vou tentar exemplificar de uma forma bem didática e simplesinha nesse revezamento 4 por 100. O Douglas tem a aeronave, o Silvano tem a carga e eu tenho o caminhão. Então, ou seja, ele vai fechar com o exportador na origem, ou seja, com o importador para fazer a coleta da exportação, para entregar no hub onde está a companhia aérea do Douglas. Tá? E o Douglas, por sua vez, ele vai fazer a conexão. Olha, vai chegar a Viracopos ou Guarulhos. Aí o Silvano precisa da complementação. Aí ele dá o bastão e pega, Viana, agora corre e leva para o aeroporto de Navegantes, leva para Joinville, mas eu preciso fazer chegar. E no processo inverso, da mesma forma. Entendeu? Então, ou seja, é assim, tudo tem que estar muito bem linkado. E a parceria, ela é algo, como o próprio Douglas citou aí do caso das companhias aéreas, elas são muito sólidas e elas precisam ser sólidas, né? Porque cada um tem que entender a necessidade do outro e como fazer essa cadeia funcionar muito bem, que é importantíssimo. O que eu entendi dessa conversa, Viana, é que assim, basicamente para você usar suas parcerias e suas alianças, você tem que ser um atleta. Tem que se virar, correr. Eu tenho. Quando um atrasa de um lado, vai ter que correr mais. É assim, né? Sempre vai ter que correr, porque faz parte do negócio, né? Faz parte do negócio, né? Dá um aperto, a tarifa deu um overbook, a carga não embarcou no dia seguinte, aí você tá, porque você vende o prazo, né? Ó, claro. Meu transtime, Viana, preciso entregar aí com 4, 5 dias. Aí quando chega na minha mão, aí é que a gente tem que trabalhar o processo, e para isso você precisa ter parcerias sólidas. Por quê? Porque eu estou entregando para o Viana, eu sei que ele vai me xingar demais, ele vai dando tapa no computador, já jogou o mouse lá para aquele lugar, tá querendo me xingar, mas ele vai me atender. Aí depois ele vai falar, pô, Viana, obrigado, eu vou respirar bem fundo, não, vai ter o meu vídeo aqui. O sorriso não sai, né? O sorriso não sai. Fala assim, ó, de nada, Silvana, de nada. Não, mas esse aqui é o bacana. As parcerias têm que ser isso, sabe? Porque é complicado, assim, mas ela tem que estar bem sólida, né? É que é um mercado sob pressão sempre, né, Viana? Assim, eu sei que no mundo logístico, num geral, as pessoas que trabalham, elas têm que ter aquelas palavrinhas bonitas de Instagram, que todo mundo encheu o saco de ouvir, mas é a mais pura verdade. O cara tem que ter resiliência, inteligência emocional, porque é uma panela de pressão toda a vida, e a pressão agora é ainda mais pela
pelo mundo que estamos agora, que ele é ansioso, ele quer para ontem as coisas, né? Então, cara, imagina... Eu até brinquei nesses dias em algum dos nossos podcasts, eu não vou lembrar qual foi o episódio, dizendo assim, a pandemia ela serviu para uma coisa no lado positivo, né? Ela tem milhões de lados negativos, é uma pena tudo que está acontecendo, né? Não é o que eu gostaria. Mas uma coisa boa foi botar os profissionais de logística em evidência, cara. Porque hoje nós paramos de ser aquela porcaria que a gente gasta dinheiro porque ninguém paga frete feliz. Isso ainda acontece, né? Acho que nenhuma pessoa na Terra paga frete feliz, mas foi pelo menos pulado mais um processo, que é assim, pelo menos estamos em evidência, sabem agora a necessidade que tem o nosso trabalho, o quão efetivo ele pode ser e mudar o mundo, ou quão não efetivo ele pode ser e estragar com tudo, né? Então, mas quando estava na televisão, assim, eu vou até dar um exemplo meu aqui de você conversar no almoço de domingo com a família. O que você faz? Não, a gente faz aqui transporte aéreo, tal companhia aérea. Eu lembro de ter um episódio que passou na televisão ao vivo, que estava chegando a vacina no Rio de Janeiro, descarregando não sei o quê, de eu receber um WhatsApp da minha mãe, falando assim, olha, é aquela empresa que você trabalha. Eu falei, então, esse é o nosso trabalho, ó, tá aparecendo na TV, a gente realmente está em evidência agora por conta disso, e vai estar mais em evidência, tá aí o e-commerce botando pressão de você comprar ali na China e chegar aqui semana que vem, não vai chegar de navio nesse prazo, então a gente vai estar cada vez mais em evidência e é algo que precisa acontecer. A gente não tem a opção de não acontecer, mesmo que atrase um pouco. A gente tem muitos problemas aí como a Viana falou, se o primeiro atrasa, a gente tenta atrasar a nossa parte ou ajustar, antecipar, deu algum problema na nossa parte, a gente repassa para que eles possam se ajustar também. É sempre um trabalho em equipe, porque, como você falou, o comércio exterior são várias pessoas participando do processo. Então, ela tem variáveis, né, Douglas? Muitos braços. Ela não tem um livro escrito, né, dizendo, tem um dicionário, não, vamos fazer por aqui o script pronto. Ela muda. E aí eu que tivesse, né? Não tem. Mais fácil, não tem um script. Não há um script pronto, né? E ainda mais no modal aéreo, tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido. Como foi colocado já aqui, a gente ouve, por exemplo, no começo de dezembro, ali meados de novembro, agora a frete mudou por conta do Winter Schedule. Daí o pessoal pergunta, Winter Schedule. Daí daqui a pouco tem o verão americano. Pô, tu já pensou? Tu tá saindo no inverno no Brasil, tu tá aumentando tua capacidade aumentando o passageiro, diminuindo tua capacidade de carga por conta de passageiro. Daí você sai a 40 graus do Rio de Janeiro, você tá pousando lá em Denver com menos 30 graus, o avião não pousa. Eu tenho até uma brincadeira que eu faço com o pessoal aqui, todo mês de fevereiro, assim, janeiro, fevereiro, mais fevereiro, né? E aí você tem que apresentar os dados, é normal, né? Nossa prestação de contas, né? Eu costumo dizer que tem feriado chinês, tá? Não esqueça do feriado chinês, tá bom? Então, assim... Sempre tem um probleminha. Sempre tem um problema. Daqui a pouco a Apple lança um iPhone e aí ferra tudo. Sempre tem uma coisa que a gente tem que ser... O dinamismo é absurdo, cara. O dinamismo, para vocês terem uma ideia, um avião cargueiro, a gente tem uma operação de Campinas que a gente também faz operação de aeroporto. Carrega, descarrega, faz balanceamento, load planning de voo. É 2 horas de solo. É 1 hora você descarrega 100 toneladas e 1 hora você carrega 100 toneladas, fecha tudo e segue, porque tripulação não pode ficar parada há muito tempo ou troca a tripulação muito rápido. Então é tudo muito dinâmico. Nesse espaço ali de 1 hora e meia, 2 horas, às vezes pode mudar alguma coisa na rota, alguma carga deu algum problema na hora de carregar. Enfim, chuva é mau tempo, né, Douglas? Também, por exemplo, aeroportos como Curitiba, que faz o avião... Curitiba é um terror, porque ele é um aeroporto que ele sofre muito com névoa de manhã, e se chove, você tem que, para vocês terem uma ideia, diminuir entre 45% e 50% a quantidade de carga que a gente pode colocar no avião cargueiro se estiver chovendo em Curitiba. Só pelo fato de estar chovendo, porque é uma pista menor, então a aeronave vai precisar de mais pista para pousar, para você estar mais leve para conseguir parar. Então você tem que tirar 50% da sua capacidade de voo para poder pousar lá.
Mesmo assim, ouvindo, quando alguma empresa mandar para você, olha, não embarcou nesse voo para Curitiba, você já sabe o motivo, né? E às vezes alterna, né? E às vezes alterna, e às vezes alterna. Às vezes não pousa, vai, volta, ou pousa em Campinas. E uma regrinha do aéreo, que isso acontece muito por passageiro e para as companhias aéreas. Cada rota, então você vai aqui, Guarulhos, Orlando para ver o Mickey e volta. Você precisa de 3 aviões. Um para ir, um para voltar e um de reserva. Porque se tiver algum problema, você precisa acionar essa aeronave para ir buscar a peça ou buscar o passageiro. Então, você sempre tem que ter esse turnaround aí de três aeronaves. Então, isso para passageiro. Para carga é um pouquinho diferente, porque às vezes você tem um voo atrás do outro cargueiro, você consegue seguir. Mas se alternou, choveu, aconteceu alguma coisa na rota, é bem complicado. Eu só queria dar uma finalizadinha naquele 4% que eu citei, só fazer o inverso do 4%. Como a gente estava falando sobre parcerias, né? Parcerias duradouras e sólidas, aí, que é importantíssimo para o Comex, é o lado contrário da situação. Né? Eu citei aqui uma situação de importação e exportação ao contrário. Né? Ou seja, você tem aí, vamos supor, você está lá no Rio Grande do Sul. Pô, tem uma exportação que eu preciso fazer voar por Campinas ou Guarulhos. Não tem voo que sai de lá. Nem em Porto Alegre. No aeroporto Salgado Filho não tem capacidade. Aí eu faço a rota inversa. Tu começa com bastão. Eu começo com bastão. Eles começam, mas assim, o meu bastão... Aí eu não vou correr 4 por 100. Eu vou correr 4 por 400. Porque eu vou correr sozinho. Vai entregar no terminal concessionário, eu vou retirar esse material, eu vou ter que entregar aqui. Então, eu vou correr boa parte do bastão sozinho. Então, assim, por isso que é importante que você estar com empresas sérias, profissionais extremamente comprometidos e com conhecimento também. Porque o conhecimento é tudo, né? O conhecimento dentro dessa área nossa, que não existe um script pronto, faz toda a diferença. Porque o cliente ele tem que sentir a segurança. Quando ele fecha uma negociação com que eu sou parte da cadeia, vamos dizer, o Silvano, que pode dizer melhor, ele não está vendendo, eu não estou só propondo a minha tarifa aqui, considerando só a minha empresa. Eu estou considerando todos que estão lá dentro. Então, se o sincronismo não for perfeito, cara, vai dar ruim. Tem uma das coisas que é legal que tu comentou, que é essa parte de sincronismo, porque a minha próxima pergunta ela vem com tendências de tecnologia. O que vocês estão vendo aí para o modal aéreo, num geral, de tendência, para, né, em tese, eu acho que é um dos segredos da logística, fazer esse sincronismo cada vez melhor, assim, né? E não perder muito tempo nessas entrelinhas, assim, entre o avião chegou, vai demorar 4 horas para ele operar, a pessoa chegou, fica 4 horas no aeroporto esperando para embarcar, sabe essas coisas? O que a tecnologia, assim, quais são as tendências tecnológicas que estão vindo para tentar ajudar nessa parte? Vocês têm conhecimento de alguma? A própria do INPE, né, Arno? Eu acredito. Do INPE. Show. Claro. Explica um pouco para nós sobre ela aí, Silvana. Ela está ajudando a simplificar o quê? Cara, eu vou te falar, Arno, que eu não sou o maior perito em do INPE. Eu tenho um conhecimento de causa bastante limitado nessa questão. Eu acompanho muito pouco as questões aduaneiras, então... Mas é uma declaração para importação, né? É uma declaração... Exatamente. Ela acredito que ela vai substituir hoje toda a questão do mantra, toda aquela parte de registro, de visagem, de avalização, né, Viana? Eu acredito que seja nesse sentido. Desburocratização do processo. É a desburocratização do processo. Porque o que acontece? Esse módulo da do INPE já era para já tá. Eu participei de pelo menos duas ou 3 encontros, né, que reuniu aí importadores, comissárias, agentes, importadores diretamente, que é a simplificação da importação, né? Por que não? Né? Porque assim, ao que se deva crer que você vai ter um processo muito mais ágil. Quer dizer, você está voando nos Estados Unidos, quando essa carga chegar aqui, ela pode estar simplesmente liberada. Show. Ou seja, você vai dar velocidade ao processo. Já acontece isso de forma
contrária na exportação, que até muito me admirou, porque a exportação sempre foi o resto do resto do resto, e com a DUI de exportação, você simplificou. Antigamente, na DUI, você ficava preso a um concessionário, que hoje são os concessionários. Eu tenho que levar para esse lugar, porque lá tem que alfandegar, e só dali o negócio vai sair. Hoje não. Então você tirou, e isso reduz custo, com certeza. Com certeza. Agora, na importação, o que acontece? Você vai acabar quebrando os vícios, o ciclo vicioso das concessionárias também, de estar cobrando produto, de estar cobrando armazenagem caríssima, o que encarece o produto para nós, consumidor, quem paga a conta somos nós. Então, com essa questão da DUIMP vai ser algo bem bacana, tá andando bem. A pandemia atrasou, retardou um pouco esse processo, mas você vai ter menos burocracia, mais agilidade e menor custo. Isso é a promessa. E falando em companhias aéreas e GSAs, que é o nosso caso aqui, é uma tendência de sim ou sim para as companhias aéreas e para todos os operadores de ser mais digital daqui para frente. Tem empresas que já estão investindo mesmo. Nós aqui mesmo tem uma equipe que fica na França que só pensa isso, são 10 pessoas de fintechs ali que ficam pensando o que fazer para dar mais visibilidade e dar mais autonomia para a gente de carga, por exemplo. Então, muito brevemente, você vai poder reservar sua carga num avião que a gente representa aqui, ou qualquer outro aí no mercado, como se você estivesse escolhendo uma viagem num hotel, você mesmo, para os Estados Unidos, para a Europa. Olha, Guarulhos para Frankfurt, quem voa, qual é o preço, qual o dia que tem disponibilidade, isso vai se tornar público. A impressão que a gente tem conversando com os diretores das companhias aéreas, que eles têm essa visão, isso, claro, o Brasil sempre chega um pouquinho depois desses processos, mas é que existe uma necessidade da carga aérea ser simplificada. A gente vai ter todo esse processo, a corrida de 400 por 400 vai estar acontecendo, mas o agente de carga, o exportador, vai poder clicar num site e vai ter uma visibilidade melhor. Ele vai saber se a reserva dele já está ok, ele vai poder escolher se aquele preço realmente está dentro do que o mercado está fazendo, se tem capacidade para o dia que ele está operando, e vai ser como se você estivesse mesmo fazendo reservas. Isso é algo que aconteceu durante a pandemia, porque as pessoas acho que aconteceu com muitos setores da economia, essa rápida digitalização durante a pandemia, e o aéreo não vai ficar fora disso. Isso deve acontecer para os próximos meses e anos. Claro que tem a questão alfandegária, como essa questão da DUIMP, a DUI e tudo mais, que provavelmente não vai estar linkada nesse ecossistema, porque é algo de você fazer reserva, é algo de você acompanhar se a sua carga conectou ou não, de você fazer uma interlocução mais rápida do que ficar no e-mail, de ficar tentando encontrar a pessoa por telefone, mas é algo must go. Você precisa estar na internet, você vai estar invisível no aéreo daqui a pouco, e as companhias aéreas estão pensando nisso, já existem techs trabalhando nisso, GSAs como nós aqui trabalhando nisso para oferecer isso para o mercado muito em breve, para ficar mais fácil e ter o que é muito importante para o aéreo. Porque o aéreo, a gente consegue você consegue saber onde a sua carga está. Hoje, sistemas de tracking das companhias, até do aeroporto, você consegue ver lá se a carga descarregou, se entrou e tal, se entrou no armazém, se já foi liberado ou não. E era velado, né? Que era velado, exatamente. Hoje você tem essa visibilidade. Então, a partir do momento que você traz essa visibilidade também para você, vou fazer a minha reserva, eu quero para depois de amanhã. Você vai saber se tem espaço ou não e vai reservar ali, vai garantir o seu espaço, vai mudar e vai ter um contato muito mais rápido para garantir o seu espaço, dando uma visibilidade ainda maior para o importador e para o exportador. Então, é sensacional. Isso deve acontecer. O que eu tinha em mente sempre, cara, que ficava assim, é que devia ser tão simples quanto tu compra um ticket no cinema, sabe? Sei lá, escolhe a data e a hora, você sabe o filme, daí você recebe um mapa de como é que vai ser a sala, se tem gente sentada do lado da cadeira que você escolheu, aonde está a tela, é tudo tão simples e intuitivo, né? Que deveria ser assim,
É isso, eu acho que esse é o futuro. Você vai escolher o dia, você vai escolher o lugar e tudo mais também para carga, como você escolhe passagem. Você vai lá, Guarulhos, para algum lugar, você escolhe o seu assento, você sabe se está lotado ou não, se aquele assento ali mais privilegiado você vai pagar um pouquinho mais, às vezes você fazer um upgrade um pouquinho mais alto. Isso tá aí, isso vai acontecer muito em breve e já está acontecendo em muitos países. Tem países aí que estão reservando 50%, 60% de tudo já por digital. Então, é uma tendência forte para o aéreo muito, mas muito em breve. Que legal. Eu só queria fazer um gancho na fala do Vamos lá, claro. Que foi muito pertinente. Ele citou, antes dessa nossa nova janela aí desse novo assunto, sobre a questão tecnológica. Você vê, uma das companhias que operam em parceria com ele, chega com um cargueiro com 100 tons, baixa 100 tons em 2 horas e sobe 100 tons. E o concessionário leva 12 horas para te entregar 100 tons ou mais, ou 2 dias, e leva 24 horas para receber os 100 tons que ele descarrega em 2 horas. Então, você vê, é um retrocesso do que nós precisamos. Então, com essa questão tecnológica, o avanço da DUIMP, que é um marco, com certeza, afinal de contas, o mantra, se não estou enganado, vai fazer 30 anos. Está obsoleto, está muito obsoleto. Está muito obsoleto. Aí você já tem uma veio para criticar hoje o sistema. Não, mas concordem comigo. Vamos pensar o seguinte: você tem uma opção de 2 pizzarias, uma que está na sua frente cheia de luzes e a outra que está às suas costas. Você chega na primeira com aquele banner, aquele monte de coisa. Pô, vou pedir um pedaço, vou pedir uma pizza aqui. E o cara leva meia hora para te entregar uma pizza. Aí você vai no de trás, que você deu menos ênfase, o cara te entrega em 15 minutos, quentinho, bonitinho. Você precisa de velocidade. O tempo que nós temos é muito curto. Claro. E a celeridade em tudo precisa. E o que convence? O que convence você trazer, já voltando lá no início, a questão da importação aérea? É a celeridade no processo. E o tecnológico é uma ferramenta necessária e precisa. Porque, eu vou embarcar de Amsterdã e vou fazer... vai estar na minha planta, o meu insumo, qualquer que seja ele vai estar em 24 horas ou 48 horas no máximo. Aí você torna o seu produto competitivo, tal como na exportação. Você vai tornar... Porque os aeroportos do Brasil foram criados para serem corredor de passagem, como existe no mundo inteiro. E nós estamos num atraso que dá vergonha. Dá vergonha. Porque para chegar no aeroporto, você leva 8 horas para descarregar. Quando você descarrega, leva mais 1 hora para receber. Aí, para não sei o quê. Perdeu um dia, e quando podia estar voando a carga. E aí, quando chega a carga, você está precisando de uma certa agilidade no processo, você vê que o processo é lento. Chegou, você coloca lá 2, 3 profissionais que poderiam estar engajados em outra operação, em outro cuidado, e ter que ficar vigiando, velando uma carga, porque o concessionário que ganha com isso não faz o trabalho dele. E isso eu quero ver como será. Eu quero ainda estar dentro do Comex para ver essa DUIMP rodar. Porque aí vai acabar esses gargalos, esse vício, esse ciclo de mau costume, que tudo se cobra caro. Com certeza o produto, a importação, vai se tornar uma importação muito mais barata e todo mundo vai estar feliz. Vamos estar realmente dizendo assim, nós, em termos do Comex, nós temos uma cadeira no primeiro mundo. É isso que precisa. E se a gente for pegar um gancho também, né, Viana? A gente está falando de que... Aí a gente volta no primeiro take que a gente estava falando lá do começo da nossa conversa, que os números da IATA mostram 7 trilhões de movimentação. E isso, obviamente, vai ter uma representação grande no Brasil. Então, a gente tem um aumento do consumo do Brasil, a gente tem um aumento no método de consumo. Hoje, a gente importa muito e-commerce, ou seja, então a gente vai acabar importando muita coisa pronta, acabada, e a gente está cada vez com mais demandas rápidas e a gente está com um sistema de 30 anos. Ou seja, a gente está praticamente na contramão, né?
Pois A é. gente Pois está é. numa contramão. Precisa ajustar muita coisa na questão de infraestrutura. E na INPO e na Expo também, né? Todo mundo sofre, os aeroportos têm uma estrutura muito antiga, você vê outros países já se estruturando, você vê empresas de e-commerce adquirindo aeronave, já que não tem, eu vou comprar a minha, né? E se ajustando nesse sentido, mas aí vai chegar no aeroporto, vai ter algum gap, vai ter algum problema. Pode ser que surjam outros problemas, ou outros aeroportos, na verdade, tipo, se você está muito concentrado, que sai um terceiro aeroporto importante para carga, para importação, para dar mais fluidez ao processo. Tá precisando abrir esse leque mesmo. Guarulhos e Viracopos estão com bastante restrições, e talvez seja hora de olhar melhor aí para o mapa e entender o que pode ser investido para conseguir dar mais celeridade nesse processo aí, principalmente na importação. Show. Com essas fronteiras abrindo e fechando aí, por causa de novas variantes, né, esse vem e vai de situações, como é que está sendo feito esse remanejo para atender os clientes, assim, para as companhias aéreas e para vocês que estão pegando esse bastão no meio do processo e tal? Está sendo difícil, fácil? Como é que vocês planejam esses remanejos a cada notícia que sai, né? Porque abriu o aeroporto, beleza, mas agora o teste de 72 horas tem que ser para 24, e aí um monte de gente não vai. E aí? Equilibrar pratos, né? A gente equilibra pratos de diferentes tamanhos a cada hora. Né? Os pratos só crescem, né? É bastante difícil, porque além de tudo, além das fronteiras estarem fechando, variantes saindo aqui e ali, você também tem a questão dos pilotos. Às vezes você tem uma empresa aérea que está com uma restrição maior, porque tem pilotos em quarentena, porque tiveram em países que estão com essa nova variante. Você tem, como eu falei antes, você tem uma aeronave com 5 pessoas a mais, 5 passageiros a mais, é um impacto muito grande na carga, com 5 a menos é um impacto muito grande na carga também, porque você vai poder colocar mais, às vezes você não tem a carga pronta ali, acontece bastante de você ter uma previsão e acontece algum problema para a semana seguinte, você tem que mudar, mas é algo muito difícil. Mas o que eu entendo nesses últimos 2 anos é que os agentes de carga e alguns exportadores, não todos, claro, e importadores têm entendido essa situação, de que está mudando muito rápido, de que podem haver atrasos. Não é só aquele disclaimer que você põe na assinatura, olha, devido ao Covid, sua carga pode não seguir como reservado. Mas, além disso, o entendimento dos clientes de olhar para a situação de que pode sim ter o voo ali e ele não sair, ou ele atrasar, ou a conexão não acontecer, ou você ter que mudar o plano no meio do caminho, você tem uma conexão para um destino, você chegar em Amsterdã, mas não dá para pousar em Amsterdã, vai ter que ir para Maastricht, vai ter que ir para Liege, para um aeroporto secundário e tirar um caminhão dali e fazer. Então, são questões que a gente entende que alguns agentes, alguns exportadores estão entendendo melhor essa situação, mas é equilibrar pratos o tempo inteiro. E você entender o que pode acontecer, às vezes troca de aeronave, às vezes troca a rota, troca destino. Aconteceu recentemente com Joanesburgo, nessa última variante, você estava com um monte de voo para Joanesburgo numa semana, na semana seguinte já não tinha mais nada, e aí fica aquele backlog de carga parado, porque você não sabe quando vai, e se vai, porque às vezes você não quer comprometer o tripulante para ir até lá, e ele depois tem que ficar em quarentena. Então tem vários problemas aí que a gente precisou contornar, mas é muito diálogo com os agentes de carga. O Silvano sabe bem disso, a gente tenta ficar o tempo inteiro falando, olha, mudou, vai ser assim, vai ser assado, podemos fazer diferente, mas cada dia é um pratão gigante para ficar equilibrando, e às vezes a gente chega, o prato já está quase caindo, você tem que ir lá pegar e buscar ele, mas é muita comunicação e ainda está muito, muito difícil, a retomada vai ser difícil, e mesmo que venham outras variantes, as companhias aéreas ainda estão bem com bastante desafios aí, aeronaves, tripulantes, rotas, tempo de voo, bastante coisa para poder alinhar para fazer uma operação. É difícil. É difícil. Até deixa eu perguntar para vocês. O Teus Tons está levantando uma bandeira, tentando trazer um pouco mais de cases, assim, para a galera com exemplos conseguir aprender algo. E aí a pergunta final que a gente está fazendo é assim,
Compartilha algo com a gente que aconteceu, quase deu errado, mas deu certo, enfim, uma situação que aconteceu aí em relação a uma parceria, uma aliança ou uma situação que o trabalho foi concluído aí, enfim, e seguiu adiante. Vocês têm alguma coisa para dividir com a gente? Cara, o aéreo sempre tem, né? A aéreo sempre tem alguma coisinha. Então, assim, o que eu posso dizer, assim, o aéreo ele embarca de tudo. Às vezes a gente tem essa visão, não, tem carga que só vai no marítimo e tal. Claro que a gente não vai levar soja no aéreo, mas existe, embarca de tudo e a gente tem cases que podem dizer disso. Por exemplo, acho que foi semana passada, a gente transportou uma múmia, vejam vocês. Uma múmia que estava saindo, acho que não sei se era de algum colecionador aqui para um outro na Europa e teve que ter uma atenção imensa lá em Campinas, demorou uma paletização de 3 horas, porque tinha que estar de uma forma específica para poder entrar na aeronave e depois decolar. A gente tem cases de animais vivos. Eu já cuidei de um caso aqui de um charter de animal vivo para a África, onde foram 456 animais num cargueiro. Tinha de tudo, coelho, cabra, tinha... Fizeram a Arca de Noé. Se procurar aí, foi de Confins esse voo, tem lá a Arca de Noé aérea, porque foi uma doação do governo brasileiro, acho que para Guiné-Bissau, e tava um monte de tipo de animais diferentes. A gente já teve case de mandar suco de laranja pro McDonald's da Austrália, porque acabou lá. E saiu daqui concentrado, menos 20 graus, e foi aéreo, charter. Então, é de tudo que você possa imaginar. E tem capinha de celular, que vem de e-commerce também. Então, o aéreo ele consegue trafegar por muita coisa, e às vezes a gente se depara com cases extremamente diferentes. A gente fala assim, nossa, mas esse tipo de carga aqui, animal vivo, que sai daqui, que é pescado, e tem que na manhã seguinte Douglas, acabando. Até a própria, eu passei internamente pro nosso grupo de WhatsApp a logística da Fórmula 1, que foi gravada pelo pessoal aí do Aero, né? Isso, o Aero filmou, a gente teve, na importação, nós fizemos acho que 5 voos, e na exportação no mesmo dia foram 10 cargueiros, um atrás do outro, para poder levar tudo para o próximo aeroporto. Então, acontecem, e isso você acha fácil no YouTube, aí, o Aero filmou isso bem de perto lá, a operação da Fórmula 1, mas todo ano a gente faz, 5 cargueiros na vinda, e 8, 10 na volta, e tudo operando no mesmo dia. Acabou domingo o Grande Prêmio, na terça-feira isso tem que estar saindo para chegar na quarta, na quinta, porque sexta-feira já tem treino lá no Oriente Médio, né, para variar, já que está tudo lá. Então são cases que tem que acontecer, e isso demanda, às vezes, um trabalho de 24 horas de time de aeroporto aí, de pessoas que fazem um trabalho excepcional para colocar essas cargas dentro do avião. Tem festivais, Rock in Rio, Lollapalooza, enfim, todos esses aí a gente consegue fazer. Os próprios eventos esportivos, acredito que a própria Olimpíada também tem uma demanda muito grande de equipamento de atleta, até de animal, por exemplo. Os cavalos de piso, para corridas, eles vêm com aéreo, a canoa lá, que tem que utilizar no remo, e equipamentos. Na Copa do Mundo teve uma demanda também de você trazer muita coisa da FIFA, de material televisivo, câmera e equipamentos de transmissão na vinda, na volta. Isso teve na Olimpíada também. Então tem muita coisa assim que a gente, né, a gente às vezes vê alguma coisa aí, você está comprando alguma coisa que fatalmente veio ou de avião ou do marítimo e passa por algo que você nem imaginar de que está fazendo, né? A gente já fez muita coisa interessante aí nesses... Já desses exemplos aí, eu já tô até cansado, cara. De animal, cara, tô até cansado. Esse revezamento 4% que o Viana tá falando aí já cansou, já, só de fazer... Corre 400. Mas e para você, Viana e Silvano, o que vocês tiveram aí de case para dividir com a gente, cara? Um case interessante, que até que eu já presenciei, foi embarque de flores, que eu não acreditava que havia uma complexidade tão grande, desde uma questão de colheita efetiva na fazenda, você tem que ter um timing tão grande na fazenda,
na Colômbia, até colocar no avião, tem que ter tudo isso liberado em tempo, você tem que trazer isso, colocar no armazém com temperatura controlada também, mas foi algo realmente que era bastante complicado, eu não achava que era algo tão difícil, digamos assim. Então, um case que eu me lembrei assim, repentino. Show. Para vocês aí, Viana. Cara, falar de cases para quem está 23 anos no mercado, né, nessa empresa. Pode ser só aqui. um, tá, Viana? Só um. Eu poderia Você deve ter 180 mil. Mas... eu poderia citar vários, mas eu só vou ser muito breve, assim, um tempo bem curtinho. Sem dúvida nenhuma, o que mais nos marcou foi essa época da Covid. A nossa empresa, ela fez um trabalho de ação social aqui para o estado de São Paulo, né, de forma pro bono, que foi o transporte das vacinas do Instituto Butantan. E aí o nosso condutor, chegando numa unidade em Campinas, né, porque ele vai para a Secretaria da Saúde do município da cidade, né, aqui de São Paulo, e, cara, aquilo me emocionou porque eu vi o pessoal chorando quando o motorista... Ele parecia o descobridor, cara. Assim, com aquele caminhão, com aquelas doses, foi a primeira leva, o primeiro lote de vacinas, isso foi muito comentado. Né? Esse, sem dúvida nenhuma, essa ação social que a nossa diretoria aqui da Oeste promoveu aí, se solidarizando, né, com toda essa questão da pandemia, isso foi marcante. Sem contar os outros, né, todo o transporte de material de Covid que nós levamos para N lugares do país, né, e tudo urgente, tudo muito crítico, num sistema 24/7 praticamente ininterrupto, né? Então, foi, para mim, o case que vai marcar a minha história profissional. Que legal. Ou seja, estamos vacinados graças a ações de empresas como a Oeste. Agradecemos. Hoje mesmo a gente estava numa reunião aqui com um cliente que o agente Cargas que trouxe essas vacinas, só com uma das companhias que a gente faz aqui, foram 80 milhões de doses que chegaram. E provavelmente essa primeira que o Viana está dizendo chegou com uma dessas companhias para que eles pudessem entregar. É bastante coisa. Que legal. É bem legal. Gente, obrigado aí, cara. Acho que a gente chega no fim do podcast aí, tem, sei lá, um tempão aí de conteúdo extremamente interessante para a galera. Queria agradecer vocês, cara. Muito obrigado aí, Viana, Silvana e Douglas, pela presença. Sensacional. Acho que a gente conseguiu extrair aí tudo que a gente queria da nossa pauta. Quero lembrar todo mundo que está nos ouvindo que a gente agora também está no YouTube, então você consegue ver as nossas caras e cabeças e expressões aqui gravando o podcast. Assiste lá, põe comentário, dá sugestão de episódio, dica, manda tua pergunta, que nós aqui, os especialistas, vamos tentar te ajudar a resolver isso aí. Lembra das nossas redes sociais, tem Instagram, LinkedIn, Facebook, comenta, curte, enfim. Fica à vontade, vamos tentar passar essa palavra aí do Teus e Tons mais para frente, que eu acho que o comércio exterior, assim como quase todas as áreas, mas a gente tem um tempo crítico de aprendizado, porque tudo muda a cada minuto e o que a gente criou ontem já fica obsoleto hoje, então a gente tem que se manter aí em total atualização, né? Espero que o Teus e Tons te ajude nisso. Muito obrigado, valeu, tchau, até a próxima.